Entrevista do dia. Entrevista do dia. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Liberal 4 jovens dispostos a fazerem diferente, dispostos aí a desbravarem o mundo da internet. O Matheus Mascarenhas, o Leandro Henrique, o Márcio Monteiro e o Jackson Tavares estão aqui com a gente para falar a respeito do lançamento de um podcast onde eles falam sobre games, filmes, séries, sobre tudo que é relacionado aí ao mundo geek e tudo mais, né? São alunos e ex-alunos da UNAMA que estão aqui com a gente, eles estão aqui com a gente para falar sobre exatamente esse universo. E eu começo dando boa tarde, não, bom dia já, né? Ainda são 11 horas ainda. Estou perdido no tempo. Depois que o Remo ganhou, o Paysandu, fiquei perdido no tempo. Eu também. Tô triste hoje. Não, pô, a gente tem que comemorar hoje. Tô triste, né? O Leandro Azulino. O Leandro está aqui com a gente. Primeiro, muito bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Celso, tudo bom? Bom dia, ouvintes da Liberal AM. Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai falar sobre o último podcast, é? Também, a gente vai falar sobre tudo. Que tiver a gente fala. Deixa eu dar um bom dia aqui pro Matheus Mascarenhas. Tudo bem, Matheus? Bom dia, Celso, tudo bom? Bom dia, ouvinte da Liberal. Tudo bem. O Jackson está aqui daqui a pouquinho também, um distanciamento social, que daqui a pouquinho ele vai falar com a gente aqui. E o Márcio Monteiro, deixa eu mostrar o Márcio Monteiro, para quem está com a gente no Facebook, vai falar também com a gente aqui sobre o Castanha Pop. Vamos começar pelo começo. Como surgiu a ideia do Castanha Pop? Matheus. O Castanha Pop surgiu como um projeto de TCC, né, do curso de jornalismo da Universidade da Amazônia. Ele surgiu da minha vontade de fazer uma coisa relacionada à cultura pop e alguma coisa que bebesse também das fontes do radiojornalismo. Então, em conversas com o Jackson, lá atrás, por exemplo, o Caixinha Pop não seria um podcast. Na verdade, seria um blog com resenhas, com notícias, e tinha o nome de Resenha Tóxica. Ou seja, muita coisa mudou para a gente alcançar esse nome do Caixinha Pop, que associa o pop, da cultura pop, com o nosso regionalismo. Ou seja, criando conteúdo de cultura pop aqui em Belém do Pará. E aí veio o Marcinho, veio o Leandro, e todo mundo se juntou e criou esse conteúdo, né? Uma coisa bacana da gente ter se juntado para fazer isso é porque tu, Matheus, e o Jackson são jornalistas de formação, né? Tu tá te formando agora. E eu e o Márcio, nós somos publicitários. Então a gente acaba entendendo de aspectos diferentes da comunicação. Isso ajudou a gente a formatar o programa. Bem legal, né? Dois jornalistas e 2 publicitários, né? Vão ter uma ideia, vamos dizer assim, diferente, mas que dá para juntar, né? Para fazer uma coisa bem legal. Tem divergência aí entre vocês também, do que vocês vão falar? Nosso planejamento, ele é muito trabalhado, né? Às vezes eu monto uma coisa, às vezes o Matheus e o Jackson montam outras, às vezes vem o Márcio, a gente vai conversando, brigando, discutindo, mas a gente acaba chegando no resultado, isso é bom, né? A gente vai chegando no consenso, né? É muita coisa misturada que depois já não, vamos lá, temos um resultado. E eu, pelo que eu vi no Castanha Pop, vocês também discutem na hora lá o que se vão falar, o que vocês não vão falar, né? Celso, somos Fala, OBS, Jackson. Celso. Não há uma reunião, eu acho, que a gente não divide um com o outro, não aconteça nada assim extraordinário nesse sentido, entendeu? A gente sai, mas tudo dá certo, como o Leandro falou. E é verdade também que a gente não só diverge só na questão do planejamento também, mas também questão de episódios que um não concorda com a opinião do outro, né? Mas é uma coisa normal que a gente sempre coloca, que é uma coisa que é normal, né? Que a gente justamente foi um podcast pra gente debater os nossos pontos de vista, entendeu? E cada um tem a sua. A gente Agora, pra caramba. agora, como é que surgiu essa ideia do público? Vocês viram que esse público que vocês querem atingir não tem esse tipo de informação? Vocês fizeram algum tipo de pesquisa? Ou é o que vocês gostam mesmo e queriam colocar em prática? Vem muito da ideia do que a gente gostava. O Caixinha Pop hoje, né, como ele mistura quadrinho, série, filme, ele tem um pouco do que cada um gosta de falar, do que cada um gostaria de produzir conteúdo sobre esse assunto. Então a gente enxergou uma demanda de produção, né? Vamos fazer isso aqui em Belém, vamos tentar fazer isso com a nossa linguagem, vamos fazer isso de uma forma real, ou seja, divergindo também no meio dos episódios, e vamos criar conteúdo pela nossa vontade de criar conteúdo, mais uma paixão mesmo. A gente já produzia uma coisa parecida na UNAMA, né, na Rádio UNAMA. Isso. Juntos a gente fazia o Cinematic, que era um programa
Era meio que um protótipo do Castanha Pop, porque a gente pesquisava a cultura pop e transformava isso num programa, embora não fosse tão discutível quanto o Castanha Pop. Aham. A A gente já, sementinha do Castanha estava já trabalhava com a informação que a gente ia debater depois, né? Mas é legal, assim, vocês, pelo que eu já ouvi do programa, né? Do podcast, vocês estão numa linha bem legal da internet, né? Vocês, apesar do rádio ter uma outra linguagem, a internet também tem uma outra linguagem, vocês estão adaptando a linguagem do rádio com a internet e tudo mais, né? Exatamente, foi uma das coisas do meu trabalho de conclusão de curso, é a adaptação da linguagem do rádio em plataformas digitais. Né? O rádio tem o seu alcance, tem a sua capacidade de comunicação, e a internet também tem o próprio alcance e a própria capacidade de comunicação. Quando nós associamos essas duas coisas, nós atingimos uma nova capacidade. Ou seja, o Castanha Pop ele nasce dessa interseção também, né? Da linguagem radiofônica em adaptação nas plataformas digitais. E a gente alcança um novo público. Tem episódios nossos que alcançaram, inclusive, Portugal, em questão de audiência. Ou seja, com a nossa linguagem, nós atingimos um país que fala a mesma língua que a nossa. Uhum. Legal. Estou conversando com alunos e ex-alunos da Universidade da Amazônia. Eles estão lançando o Castanha Pop. Deixa eu mostrar aqui que está saindo aqui o meu... Está saindo meu áudio. Você que está aí no Facebook, acompanha a gente no celso.freire.3. Você está no tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode participar com a gente, também mandando um zap 991 12 3628. 991 12 3628. E eu estou conversando com o Matheus Mascarenhas, o Leandro Henrique, o Márcio Monteiro e o Jackson Tavares. Eles são alunos e ex-alunos da UNAMA, estão lançando o Castanha Pop. O podcast voltado aí para filmes e séries também. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Silvio Santos, sogrão, tá vendo a gente aí lá no Nordeste do Brasil, né? Nordeste do estado, Nordeste do Brasil. Helder Melo, quem mais? A Reneida Tainá, Rodolfo da Silva Marques, também conhecido como professor Rodolfo, conhece não? Professor Rodolfo, está de olho aqui em vocês. Vera Marinho, Bosco Aguilar, Yáscara Cavalcante, grande jornalista Yáscara, acompanhando a gente aqui. Tem mais no Facebook, deixa eu ver. César Magalhães, grande fotógrafo. Danilo Menezes. Yáscara, já falei. Muito obrigado, Yáscara, pela sua audiência. São 11 horas e... Deixa eu ver aqui agora, 11 horas e 8 minutos. Voltando a conversar, então vocês estão falando sobre filmes, séries e tudo mais, né? Essa questão dos filmes, agora recente, o podcast de vocês foi sobre a Mulher Maravilha? Isso, foi sobre a Mulher Maravilha e foi a primeira vez que nós tivemos entrevistados, convidadas, na verdade, que foram duas cosplays, a Daiane e a Rebeca. Elas tiveram a experiência de encontrar a atriz, né, Gal Gadot, que fez a Mulher Maravilha, e eles contaram um pouco disso no podcast. Foi muito interessante porque, além de serem as primeiras entrevistadas do nosso programa, nosso podcast, foi a primeira vez que nós trouxemos mulheres também para o programa. Então acabou sendo um marco duplo. É o clube, como é que se diz? Clube do Bolinha. Clube do Bolinha, né? Aí esse episódio eu acho que foi o mais importante até agora, né? Sim. Do Castanha. Inclusive o episódio que nós temos mais reproduções. Eu estou sentindo que houve uma maior repercussão, né, desse episódio, né? Fala, Celso. E além desse marco de ter entrado mulheres para o nosso podcast, comentar com a gente, foi um marco também, porque foi o primeiro filme que nós assistimos juntos. Por causa desse negócio de pandemia, né? A gente estava meio que evitando. Aí decidimos ir ao cinema para assistir o lançamento do ano passado, que foi o Mulher Maravilha, o 84, e fomos todos juntos, claro, tomando os cuidados necessários por causa do coronavírus, né? E aí foi desenvolvido o episódio sobre a Mulher Maravilha. Foi muito bacana. Esse filme da Mulher Maravilha é ano 84, né? 1984. Como é uma regravação? Como é esse negócio aí que eu não entendi ainda? Tô por fora. É que o filme é ambientado em 1984, porque a Mulher Maravilha, como ela é meio que imortal, ela passa por vários momentos da história. Entende? Aí esse filme foi em 1974, por um motivo que eu não entendi, mas isso a gente discute lá mais no podcast. A gente discute no podcast. Uma história moderna da Mulher Maravilha. Tentativa de uma história moderna da Mulher Maravilha. Seria essa roupagem. Ela em 1984, né? Isso. E tem todo um ambiente dos anos 80, o assim? O filme, ele é meio que feito nos moldes dos filmes dos anos 80. Isso é uma coisa interessante, eu achei. Só que, dando meio que um spoiler do nosso programa, umas coisas que eu não gostei é porque ele é demais anos 80. Sabe, ele perde um pouquinho do timing dele. Hoje em dia o filme é muito mais rápido, muito mais loucura, ação e tal. E Mulher Maravilha não é tanto assim.
Isso meio que, não sei, não me agradou muito. Decepcionou. É. Só spoiler? Não, que a gente acabou não falando isso, né? Não no vamos falar de episódio. spoiler. Não quase Entendeu? spoiler. Porque aqui eu acho que a gente até colocou isso no episódio, né? Foi. Lá no... O Jackson deu um O spoiler pra Jackson, convidada. O Leandro Henrique também deu... Mas eu não tenho muito problema com esse negócio de spoiler, não. Porque eu acho que uma coisa é você ver, uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é a pessoa ver lá na hora. Pode estragar a Sei. surpresa, né? Não, estraga a surpresa, mas não sei. O Jackson que gosta dos anos 80, né, Jackson? O Jackson gosta muito dos anos 80. Gosto bastante dos anos 80. Aqueles filmes de terror. Filmes de você gosta? horror, filmes de ação, comédia, são muito interessantes. Inclusive, estávamos conversando, né, um dia desse, você e eu, sobre Christine, o carro assassino. Né? Cristine, o carro assassino. Tava passando na TV paga e a gente começou a debater um pouco sobre o filme. É divertido, é uma época muito legal, né, cara? Olha, outra coisa que trouxe os anos 80 de volta foi o Cobra Kai, né? Série da Netflix, está na 3ª temporada, estreou recentemente, está muito bacana. Isso trouxe esse oitentista, foi uma época muito lembrada, até por causa das sessões televisivas, né? Muitos filmes de sucesso passaram em sessões televisivas. Aí o Cobra Kai trouxe de volta essa atmosfera oitentista, e isso é muito bacana. A galera passou a se interessar mais por essa temática nos 80. Uhum. E vocês já fizeram quantos podcasts? Acho que a gente fez 6, contando com o episódio de apresentação. 6 podcasts. 6 podcasts. 6, quais foram o tema? Assim, são vários temas. O Jackson falou agora do Cobra Kai. A gente tem um episódio sobre Cobra Kai, né? Acho que é o 3º da nossa temporada. A gente tem... Snyder Cut, que é o filme da Liga da Justiça, na visão do Zack Snyder. The Boys. Eu acho que os principais são esses, né? Resgate. No caso são filmes, né? São filmes, E séries, assim, o que vocês Não, gostam? pois é, o do Cobra Kai e o The Boys são séries. Ah, tá. O... Tô por fora, né? Já viu que eu sou por fora de séries e filmes, né? Não, mas sabe que isso é uma coisa bacana, porque a gente tem 2 episódios que a gente apresenta a série para os ouvintes. Que os que ainda não ouviram, a gente tenta não dar spoiler, né, Jackson? Mas a gente tenta apresentar justamente para trazer essa galera para assistir junto com a gente, para debater junto com a gente. Que é justamente o episódio do The Boys e do Cobra Kai. A Sim, gente tenta sim. ter essa imersão. Exatamente. E como o podcast não é uma coisa muito... não é tão difundido aqui quanto é Sudeste, Sul, a gente tenta pegar um pouco na mão da pessoa e trazer ela para ouvir a gente, entende? É importante, até porque tem gente que gosta de séries, mas não domina nomes, né? Uhum. E, como eu, por exemplo, eu gosto de ver algumas séries, né? Aquela do avião, né, Jackson, que sumiu durante 5 anos e... como é que é o nome da série? Que passa na... Globoplay, né? O Mistério do Voo, agora esqueci o número do Não, voo. Exatamente, Manifest, exatamente, muito bom. exatamente. Márcio Monteiro, atualizado Manifest, que Manifest, inclusive né? foi já exibido os 2 primeiros episódios em forma de filme para atrair público, né? É até divertido, eu assisti esses 2 primeiros episódios, é bacana. Não cheguei a assistir o resto da série, mas ele te atiça a tua curiosidade, poder continuar assistindo. Eu não assisti o resto por falta de tempo. Eu gosto muito de ver filmes assim que voltam ao passado, né? De Volta pro De Volta Futuro. pro Futuro. Tem uns filmes bem legais, assim. Tem um que o cara ficou preso no tempo durante né, e fazia o mesmo dia toda hora, né? Que é o dia Esqueci da o nome. marmota. Não é isso no exatamente. filme, mas é isso que acontece no filme. Exatamente. Dia da marmota. Ele é um repórter, né, de TV. Isso. E aí ele acaba vivendo o mesmo dia todo dia. Impressionante. Ele... É um filme bem Sessão da Tarde, né? É. Esse. Eu Exatamente. lembro de ver. E filmes assim, vocês não gostam de fazer? Assim, filmes mais melosos ou não? As namoradas de vocês não pedem vocês fazerem? Né? A gente ainda não fez. Ainda não fez. Ainda não fez. Mas a gente tem um planejamento aí, a gente tem um novo planejamento para 2021, com vários temas, assim, pautas quentes, né, e pautas mais frias, né, justamente para falar sobre alguns clássicos, nível Sessão da Tarde também, certo, Jackson? Mas tá no nosso planejamento, a gente quer deixar cada vez mais o Caixinha Pop plural. Ou seja, temos o ouvinte que gosta da cultura pop, mas a cultura pop é muito grande. Né? Então, vamos abordar diversas coisas que podem gerar temas ali dentro. Outra coisa que a gente conversa bastante é sobre a gente trazer a cultura pop do Pará para dentro do programa. Então, a gente pretende falar sobre... Até indiquei para os meninos um livro de um autor paraense que a gente está vendo como é que a gente vai... e como a gente vai abordar. As músicas, as marcantes, por que não? A gente trazer para dentro do programa. É tudo cultura pop, então acaba sendo dentro do nosso público, do nosso tema, né?
É uma cultura relacionada à música, né? Você está falando, ou tem outras também, cultura pop em outros A cultura pop, segmentos? ela acaba abrangendo tudo que é popular, né, por assim dizer. Filme, série, música, revista. Mas o Pará não tem muita quadrinhos. produção de filmes, né? É verdade. Assim, famosos não. É. Tem muita produção boa por aí, só que fica em circuito. Tem muita produção boa por aí, só que fica em circuitos mais, digamos assim, alternativos, nesse sentido. Tem um filme da década de 60 chamado Um Dia Qualquer, esse é o nome do filme, que foi, na época, foi uma explosão aqui na cidade, da década de 60, porque deu o que falar, teve uma polêmica em meio ao filme, entendeu? É um filme muito interessante assistir ele em um museu, e é muito bacana se a gente trouxer esse tipo de coisa dentro do podcast, entendeu? A gente pensa em fazer algo nesse sentido. E além de trazer para o podcast, né, a gente também, nessa questão da cultura pop ser muito abrangente, a gente também pensa em novos formatos que o podcast pode originar. Por que não, por exemplo, trabalhar com vídeo marcantes, que o Jackson também já tem uma pauta preparada a respeito desse tema? Porque a gente não pode trabalhar com filmes, né, menores, mas que fizeram um grande sucesso. Então, o podcast é uma base, mas por que não explorar também outros formatos que a internet nos possibilita explorar e outros temas da cultura pop? Eu acho que essa que é a parada do Caixinha Pop. A gente está bem aberto a novas possibilidades. E embora a gente não tenha grandes produções a nível internacional dentro do cenário paraense, a gente tem grandes artistas, né? Como quadrinistas, escritores, produtores mesmo que são daqui. E a gente acaba não sabendo que eles são daqui porque a gente não tem essa divulgação aqui dentro, entende? Então, não que eu não quero ter a pretensão de dizer que a gente vai conseguir divulgar todo mundo e vai conseguir impulsionar a cultura paraense, mas a gente tenta, né? Não, é o que é legal. De eu uma vejo, certa forma. É. De uma certa forma. vocês que são Sim. jovens, assim, e é legal ver vocês interessados nessa questão da cultura, né? A gente quase não vê jovens muito interessados em divulgar a cultura, e vocês têm essa possibilidade, né, através do Castanha Pop. Vocês veem no universo de vocês, assim, pessoas interessadas em querer também divulgar, ou para consumir as pessoas devem, né, vocês têm um público, mas ainda vocês estão criando público, né? Como é que está essa questão da questão do público, e como é que está essa questão como é que você vê essas pessoas que querem divulgar a cultura também, jovens querendo divulgar as culturas? Olha, a gente montou o Castanha Pop dentro dos nossos interesses, o que a gente vê os nossos amigos comentando, o que a gente, entre nós, do que nós comentamos. Então, quando a gente foi selecionar um público, a gente pensou, beleza, é um podcast, nem todo mundo sabe acessar um podcast, então, inevitavelmente, a gente vai alcançar um público jovem, né? Pelo menos inicialmente. E quanto ao conteúdo, é como aquilo que o Jackson falou. Às vezes a gente vai voltar para um filme dos anos 80, anos 80, 70, que é uma coisa que pode pegar tua faixa etária, por exemplo. Então a gente pode pegar uma faixa etária mais nova falando de uma coisa atual, uma faixa etária bem mais avançada já falando de um filme, sei lá, dos anos 40. A gente pretende falar das animações da Disney, que vem desde muito tempo, entende? Então a gente acaba, embora a gente fale diretamente com o público jovem, a gente tenta alcançar públicos bem diversos. Quer completar? Não, a gente tem um nicho, né? O nosso nicho já é comprovado, a questão do público jovem é o que a gente tem agora, 18 a 22 anos de idade, se eu não me engano, aquilo que a gente alcança, são as pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo, mas como o Leandro falou, ainda é muito aberto, ainda tem possibilidades, ainda tem outros públicos que a gente também deseja alcançar com outros temas, então por causa disso que o podcast tem tudo isso ainda. A gente sabe, né, que o podcast ele está iniciando, né, como o Leandro falou, e as pessoas não têm tanto costume assim. Eu tenho um podcast no liberal.com, a gente já vem fazendo já há algum tempo, e é uma questão mesmo de conteúdo e também como se diz, dar continuidade, né, sempre, né? Vocês sabem que frequência, né? Então vocês sabem que tem que ter frequência, né? Vocês têm que botar todas as vezes. Qual é a periodicidade que vocês colocam, assim? E vocês estão preparados, por exemplo, para ter críticas e muito mais em relação a isso? Sim, eu acho que os maiores críticos do nosso programa somos nós. A gente tem que ser crítico, né? Geralmente, depois de cada pauta finalizada, a gente se reúne e fala, poxa, o que não foi legal no episódio? A gente é muito sincero com a gente mesmo. Acho que isso não funcionou direito, acho que isso daqui funcionou. Sempre tem essa visão crítica da gente mesmo.
Sim. E como é o início ainda, a gente sabe que vai ficar uma coisa um pouco experimental, né? De início. Então, como o Matheus e o Leandro falaram, a gente vai ter coisas que a gente pode ser que a gente faça que dê certo ou não. Quanto à questão de público, não é inevitável, né? Alguém sempre vai fazer uma crítica, pode ser positiva ou negativa, a respeito disso. O lance é saber lidar, né? É saber filtrar isso, não ficar frustrado, né? Com críticas muito negativas e levar o conteúdo adiante. Tu falaste, Celso, da frequência, a frequência que a gente tenta fazer as postagens. Eu acho que quando a gente pensou, seria semanal, né? Eu acho que a gente até conseguiu em algum momento Sim, ser durante semanal. um mês e meio a gente conseguiu periodicidade semanal. Sim. Só que a gente resolveu também adotar o formato de temporadas nesse início do podcast. Então a gente finaliza a primeira temporada, né, começo, meio e fim, de temas que bombaram no ano de 2020, por exemplo, e agora a gente prepara o planejamento para a segunda temporada e voltamos novamente, né, com a questão semanal, a frequência dos nossos episódios. Mas a gente resolveu adotar esse formato de temporada para facilitar a criação de novos episódios também, que a gente estava precisando de mais tempo para poder criar, para poder estudar as pautas. Então, isso aconteceu meio que organicamente. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente adotou esses formatos diferentes. A nossa primeira temporada terminou agora com o episódio da Mulher Maravilha. E a gente provavelmente volta em fevereiro, né? Agora em fevereiro, começo de fevereiro, com o episódio que eu não lembro qual é, mas eu acho que é das animações da Disney. Começa a segunda temporada. Disney Pixar. Disney Pixar. Exatamente, isso. Disney Pixar. Isso. Eu estou conversando aqui com os alunos e alunos da UNAMA, eles que são da área do curso de comunicação, né? Já lançaram também aí o Castanha Pop, que é um podcast sobre filmes, séries, games e muito mais. O Matheus Mascarenhas, Leandro Henrique, Márcio Monteiro e o Jackson Tavares. Egídio Vigiano acompanhando a gente, o Mauro Studart, grande encantador de cães. Ele consegue fazer o cão sentar, levantar, passear. Ele que... esqueci o nome que você dá, Adestrador. Adestrador, mas tem um outro nome também, um nome em inglês, mas não me lembro, Mauro. Diz aí que eu me esqueci. É adestrador, mas tem um outro nome. Não sei. Mestre. É o Mestre dos cães. mestre dos cães. Ele é... Rapaz, não é que eu esqueci o nome do... Como é que se dá? Mas enfim, depois eu lembro. Carmen Freitas acompanhando a gente aqui também. O Helder Mello já falei. Aquele abraço a você, Helder. A Yasca ainda está aqui com a gente. A Ana Tereza Leal, a Josiane Santos, Carla Santos Nascimento. O César eu já falei. O Facebook está me boicotando aqui. Ele não está dando o nome das pessoas. As pessoas estão curtindo aqui, mas o Facebook não está dando o nome. Porque tem 6 coraçãozinhos aqui. Só está aparecendo um. Aí tem várias curtidas aqui, então está me boicotando aqui o Facebook, né? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui então com o Leandro e o Márcio, o Jackson. O Márcio está falando pouco hoje, Márcio. O que foi? Está tímido? Tá tímido. Márcio, vou te fazer uma pergunta então em relação à questão da... Você que é publicitário, né? Se formou agora recentemente, publicidade e propaganda. Como é que vocês estão fazendo aí a publicidade e a propaganda do podcast? Bom, na verdade a rede social praticamente é o Leandro, né? Ele que foi o criador de toda a identidade do Castanha, né? E das redes sociais a gente reveza, né? Tá Sim. revezando, a gente tá pensando já em criar novos conteúdos, inclusive, para Isso. a gente movimentar a nossa rede social. Acho que o Leandro... Na verdade a gente ainda não aplicou muito a identidade visual porque é uma coisa que ainda está em construção. A primeira coisa que eu fiz foi o logo, né? Eu mostrei, discuti com os meninos e tal, como é que a gente ia fazer isso, porque a gente precisa ter uma cara, né? No mercado. Identidade, né? E aí a gente fez um planejamento, a gente está pensando em colocar muito mais conteúdo dentro do Instagram, principalmente, né? A gente tem o podcast dentro do Spotify, dos agregadores de podcast mais comuns, e do YouTube, né? Pode ouvir pelo YouTube. Mas como a gente tem que gerenciar de fato a rede social, a gente precisa aplicar a nossa identidade visual e a gente precisa criar esse conteúdo para chamar até mais o público para consumir, né, o que a gente posta. E a questão da venda? Vocês pretendem ter patrocínios ou isso atrapalha o conteúdo de vocês? Não, acho que o patrocínio ele é sempre bem-vindo, né? Claro, relacionado todo à questão de conteúdo, né? Mas é uma coisa que a gente ainda vai pensar para frente, né? A gente está começando e acho que é uma coisa que a gente está
trabalhando aos poucos, né? A gente tem a preocupação de fazer um produto que seja minimamente vendável, Uhum. né? Quando a gente criou o podcast, a gente pensou, beleza, isso aqui é um hobby, mas também pode ser uma coisa que dê uma grana pra gente, se a gente Sim. fizer direito, né? É. A gente tem começa a ter alguns contatos a partir das meninas, né, das cosplayers, a Daiane e a Rebeca. A gente conseguiu, como tu falaste, uma projeção um pouco maior. Então a gente conseguiu meio que um contato com uma página que tem os mesmos interesses que a gente, e assim a gente vai montando o nosso network, sabe? É interessante. São 11 horas e 26 minutos. Deixa eu botar aqui o relógio, que está meio... O relógio está torto aqui, rapaz. Toda vez tem que quebrar exatamente a cabeça aqui, né, Lino? 11h26, já a gente vai para o intervalo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, meio polêmica. Qual foi? Meio Tô polêmica. nervoso agora. A gente vai para o intervalo, já a gente vai para o intervalo, né, Lino? Ou a gente vai 11h30? Eu faço logo a pergunta ou a gente vai para o intervalo? Olha, vamos pro intervalo, acho que é melhor, né? Tá nervoso, Márcio. Porque eu tô querendo. Márcio tá nervoso, Márcio. Cara. Não, eu só tô nervoso aqui. Só um adendo aqui, Diga né? lá. Porque geralmente aqui eu vou até dar spoiler, né? Que geralmente quem é o alvo das piadas aqui de todo episódio sou eu, né? Mas hoje ninguém tá falando mal de você. Ainda não, né? Tá traumatizado, ainda Márcio. bem, eu tô achando estranho. Colocou em boas palavras, falando mal do Márcio. Coitado. No episódio da Mulher O Maravilha, Márcio- lá nos erros de gravação, foi total. O Márcio aquele escada, né? Como se diz, né? Do humor. Tem o principal que usa a escada, que é o outro para poder se sobressair e tudo mais. Né? Mas é assim mesmo, Márcio. É verdade. Então, estou conversando com o Matheus Mascarenhas, Leandro Henrique, o Márcio Monteiro, o Jackson Tavares, sobre o Castanha Pop, né? Que é um podcast. Vocês pretendem colocar esse podcast também no rádio ou não? Tem algum espaço, não? Ainda não é a pergunta. não é a pergunta polêmica. Não, ainda vem aí. Parte quando eu falei mais cedo de explorar novos formatos, o rádio é um formato que a gente quer explorar bastante, que a gente tem muita vontade de explorar. Inclusive, nós montamos um programa piloto de rádio para poder experimentar e saber se seria funcional com o modelo do Castanha Pop, né? Que foi também parte do meu projeto de TCC. Então, esse experimento foi feito, foi realizado, e a gente tem vontade também de trabalhar com o rádio. Os professores gostaram do teu TCC? Sim. Dentro das suas Deu proporções. tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Dentro das proporções, né, Celso? Como a gente estava comentando no início, que o rádio é diferente da internet, né? A gente vai... Se um dia for para a rádio, a gente pensa em fazer uma coisa assim mais leve, mais com música e breves comentários nesse sentido. Entendeu? Para o ouvinte ficar mais relaxado, não ter aquele falatório Aquele que falatório é o tempo podcast. todo, né? Isso. Nem aqui que é Rádio AM a gente fala tanto, né, Nina? A gente toca uma música para poder os ouvintes né, se descontraírem, porque as pessoas querem ter informação, mas querem também entretenimento, querem ouvir música, né, ter informação de qualidade e tudo mais, né? Tudo isso é o rádio, né? E agora aliado com a internet, a rádio vai longe. 10h28, a gente vai para o intervalo. Já tem a pergunta polêmica aqui para os alunos e ex-alunos da Universidade da Amazônia que estão já lançaram aí, na verdade, o Castanha Pop, podcast relacionados aí a filmes, séries, games e tudo mais que você queira saber, manda sugestões para eles que eles falam aí. Inclusive, eu vou perguntar daqui a pouquinho sobre um assunto, quero ver se eles vão responder ou não. Já. Eu estou conversando aqui com os alunos da UNAMA, ex-alunos também. Eles lançam o podcast Castanha Pop, né, falando sobre filmes, séries, games e muito mais. Matheus Mascarenhas, Leandro Henrique, o Márcio Monteiro e o Jackson Tavares. São amigos aí desde quando eles cursavam o curso de comunicação, né? O Jackson já se formou, o Marcinho também em publicidade, o Leandro está se formando e o Matheus está quase se formando também. Depende da entrevista dele aqui. Se ele for bem, o professor Rodolfo Marques dá o aval. Na verdade, foi o professor, né? O Rodolfo Marques foi seu estava na banca? Foi meu professor e foi meu avaliador na banca. Rodolfo foi uma das cabeças mais pensantes do meio, né, da comunicação, e também ele trabalha aqui com a gente, ele foi meu chefe aqui também na Liberal, ele que é colaborador no esporte aqui, né, foi chefe aqui na Rádio Liberal,
e uma das cabeças pensantes também do meio, vamos dizer assim, acadêmicos, né? O que ele faz de curso, rapaz, é mestre não sei em que, doutor não sei em que, política, rapaz. Rodolfo Marques arrebenta. 11h33, vamos na pergunta então. Chega de enrolar, chega a pergunta principal. Recentemente, uma aluna, uma menina, ela é aluna do curso de veterinária lá do Amapá, né? Ela falou sobre a cultura do Pará, né? Da cultura da região norte. Certo. Então, a pergunta tem a ver porque vocês falam sobre cultura, né? E a gente vai adaptar então o que ela falou, né? De que o Pará está se apropriando da cultura da região norte, né? Vocês estão se apropriando também da cultura pop da região norte? Quando a gente criou, a gente tinha um plano maligno de se apropriar de toda a região norte. Entendeu? Inclusive do pessoal do Amapá. Inclusive do Amapá. Exatamente. A ideia é de apropriar, né? Acho que estamos quase, né? Estamos quase conseguindo. Fazendo contatos, fazendo Isso. esquemas, pra se apropriar de toda essa região aqui, entendeu? Nesse sentido. Mas como é que vocês veem isso, assim, essa apropriação, vamos dizer assim, que ela disse que porque o Pará, o Pará ele tem um destaque muito grande, né? Tanto é que a novela está aí agora falando do Pará novamente, né? Eu acho que é um retrato bem abstrato. Bem abstrato não, mas é bem estereotipado, né, do Pará na novela. Mas, sobre o que ela falou, eu acho que antigamente o nome de toda a região era Grão-Pará e Maranhão. Uhum. Então, se o Maranhão dissesse, não, o Pará está se apropriando de tudo, acho que faria sentido. Mas o Amapá era uma parte do Pará, né? Era uma parte de outros países também. Uhum. Então, eu acho que a cultura da capital ela foi se espalhando para outros lugares e ela foi tomando características muito específicas. É claro que a gente tem muitas semelhanças com o Amapá, com o Amazonas, com o próprio Maranhão, que até parece um estado da região norte, né, pela cultura. Uhum. Então, eu acho que, numa visão de hoje, parece que o Pará está pegando tudo. Mas, se a gente for ver historicamente, o Pará está exportando cultura para esses outros lugares. E fora que também é uma questão de, como é que eu posso dizer, uma polêmica que criaram, uma polêmica vazia, porque se a gente for notar a repercussão que deu, a maioria está reagindo como se fosse um meme, não está levando a sério essa questão, né? Entendeu? É uma polêmica totalmente vazia, entendeu? A gente, porque, por exemplo, a gente tem, uma rivalidade com Amazonas, Manaus. Com o Amazonas, com Manaus, né? E aí é uma coisa que é histórica também, mas, nunca chegou nesse ponto de alguém questionar que o Pará está se apropriando de tudo. Na verdade, somos da região norte, né? E, geralmente, na questão de cultura, eu acho que a gente, toda a região norte, ela é esquecida. Não é não é apenas o Pará, não é porque só o Pará que eles dizem que está se Apropriando? Se apropriando, né? Na verdade, se a gente for colocar na conta, todos os estados aqui geralmente são um pouco meio jogados de lado, inclusive o Pará. Na verdade, Celso, eu não sei o que levou ela a fazer isso, eu não sei se ela realmente acredita nisso, ou se foi só para ganhar views, eu não sei. A mente humana é muito complexa. Uma psicóloga aqui. Mas eu creio que tudo é mesclado, essa cultura aqui do norte, tudo é mesclado. Toca brega aqui, toca brega no Maranhão, toca brega em Manaus, toca reggae aqui, reggae no Maranhão. Nós falamos parecido, toda essa região norte aqui. Então, eu creio que não existe uma cultura só de um estado, só de outro, tudo é mesclado. O égua não é só do paraense, né? Não, o égua não é só do paraense. Tem o arri-égua no Nordeste, né? Arri-égua, que é muito divertido. Às vezes a gente pega falando arri-égua sozinho, então tudo é mesclado. Eu acho que não tem essa já cultura de estado tal, estado, entendeu? Cicrano de tal, não, eu acho isso besteira. Tudo é mesclado, tudo é só uma coisa. O bom dessa questão que a gente vê, por exemplo, lá acho que foi no domingo, inclusive, né? Que eu vi a notícia essa menina também, ela falou que a gente aqui da imprensa paraense, né, tava também fazendo também essa questão da apropriação, entendeu? Por causa dessa questão que a gente tava querendo também pegar atenção, uma coisa que... Pegar atenção? Por exemplo, como se a imprensa paraense tivesse fazendo uma questão de transformar isso num meme, sendo que
a questão que ela levantou acabou que fez por si só, né? Cara, não foi a imprensa. Eu acho assim, o Pará, Belém especificamente, mas o Pará no todo, tem muito mais artistas em destaque em relação a outros estados da região norte no cenário nacional. Tem uma Gabi Amarantos, tem Joelma. Quem é a Joelma do Amapá? Quem é a Gabi Amarantos do Amapá? Não que lá não tenha bons o artistas. Rock in Rio é um exemplo disso. O Rock in Rio, Sim, sim. o último Rock in Rio, com um palco dedicado ao Pará. Pois é. Não que nos outros estados não tenham bons artistas, mas eles não têm a projeção que aqui a gente tem. Não sei porquê. Não sei se a cultura desses outros estados, a cultura mais específica desses outros estados, é muito mais específica que não se comunique com o resto do Brasil, mas, infelizmente, a gente não vê. Né? O Manaus, por exemplo, virou porta de entrada da Amazônia, né? E o Pará perdeu esse posto aí, né? Sim. Porque lá está descendo voos internacionais e tudo mais, né? Tem um polo, né? Em polo industrial. Movimentado, né? A gente podia dizer que estão se apropriando também, né? Se apropriando da economia. É compreensível. Lá tem um, como ele falou, é compreensível, lá tem um polo. Então vai ter um movimento de pessoas muito maior, né? Que aqui. Então... Lá tem os bois também, né? A dança do... Garantia do Caprichoso, Pois que é muito bacana, a gente assiste pela TV. Aqui não tem, né? Então... Lá o carnaval deles é muito mais grandioso do que aqui. Então é normal, né? São diferenças que não vamos, sei lá, de se descabelar por causa disso. Entendeu? Pô, a gente tem diferença que, por exemplo, por exemplo, se a gente for falar de futebol, né? Você falar da questão do boi, né? Do Caprichoso garantido, Sim. né? Do em Parintins. Por exemplo, mas no futebol, por exemplo, a gente é o mais forte, né? Que a gente tem o clássico Rei da Amazônia, né? Agora tem o Manaus aí subindo com força, mas em projeção nacional eu acho que Remy Paysandu tem um destaque muito maior. Entendeu? Mas isso são uma diferença que cada estado se destaca, entendeu? Sabe que eu vejo um problema? A gente está falando de grandes destaques, a gente não falou nenhuma vez do Amapá. Só falou de Amazonas e Pará. Isso é apropriação. Nem Rondônia, nem Roraima, nem o Acre. Pois é. Acre, Apesar do o Acre, ele é um dos maiores produtores de castanha do Pará. Né? Olha aí, que contraditório. E o também castanha do Pará foi um dos motivos, né? Porque castanha do Pará e não castanha do norte, né? Ou castanha do Brasil. Né? Castanha do Brasil que quer, né? Pois é. Quando foi criar o castanha, né? A gente até pensou nisso, né? Sim, verdade. Você deixou castanha pop mesmo, que todo mundo aqui no norte conhece, castanha do Pará, então... Mistura tudo. De tudo um pouco tá e tudo pronto. certo, né? É verdade. São 11h41. Estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista com os alunos e ex-alunos da UNAMA. Eles que lançam o Castanha Pop, um podcast para você ouvir em casa. O podcast é bom que você pode baixar, ouvir no carro, né? Estiver indo aí para o trabalho, né? Ou mesmo no trabalho você deixa ligado e vai ouvindo. Né? É bem divertido, vocês são bem, né, soltos no podcast, né? Vocês são bem descontraídos. Né? O bom é que é uma mídia muito maleável. Né? A gente pode ouvir quase dormindo, a gente pode ouvir dormindo, inclusive. De olhos fechados, né? Tudo certo. Trabalhando e tal. Eu ouço muito podcast trabalhando. Então, eu acho que é bom porque é um companheiro. Na hora de lavar louça, na hora de fazer um trabalho mais mecânico, a gente tá lá conversando com a pessoa, né? Falando de um assunto que ela se interessa. Eu acho isso bacana. Legal. Então, deixa eu me despedir aqui do Jackson Tavares. O Jackson tem projetos na área do rock, né? A gente tenta, o né? Jackson adora um LP, mano. Sim, eu curto bastante. Eu não sou um colecionador de LP. Tenho fitas VHS em casa. Eu não sou um colecionador de LPs nato. Mas conheço pessoas que colecionam muitos LPs. Tem gente que tem 5.000 LPs e só bala. Tem um colega, o Henrique, que ele tem muitos LPs de rock. Vai de Metallica, Quiet Riot, Iron Maiden, é o mais alternativo. Entendeu? É muito bacana. A gente sempre tá aí, né? Curtindo o som, fazendo um evento bacana e bora pra cima. Eu tenho lá em casa, eu vi um LP que eu tenho lá em casa do Inimigos do Rei. Meu Deus do céu. Acho que eu vou vender. Tem o do Titãs lá também. Tem o né? Titãs, é bacana. Era caro comprar eu comprava fita cassete, era mais barato. Né? Um LP. Eu tenho do Kid Abelha, a fita cassete do Tomate. Olha, tu sabia que Tomate é bacana. Um amigo meu mais velho disse que um LP do Michael Jackson, Thriller, ele era um salário mínimo e meio na época. Eita, era muito caro. Assim,
tirando, Ele tá todo fazendo de as preto? contas. É aquele que tá de branco. Ah, não é de É o preto, não. Thriller. E aquele de preto, qual é o? É o Off the Wall. O de preto, mas que Ele quando tem já uma- tá ele com branco, aquela roupa de preto, aquela roupa preta. de couro. É, Tá branco já? já. É o Bad, 87. Ele tá branco. É o Bad, É exatamente. o Bad, é. 87. Exatamente. Leandro Henrique, muito obrigado também pela sua presença aqui. Muito obrigado Valeu. pelo convite, Celso. Eu queria deixar aqui o Instagram, né, Sim. do Castanha Pop. Sigam lá a gente em @castanhapop. E vocês estavam falando, tu e o Jackson, sobre LPs e coisas antigas e tal. A gente tem um projeto de um quadro, né? Exatamente sobre isso. É o Jackson falando sobre as coisas antigas que ele tem. Falando de um DVD que lançou, de um LP, fita VHS. Tudo que ele tiver lá de colecionável, ele vai tá explicando o porquê e como ele conseguiu essas raridades. E olha, Poeira Geralt, o quadro. e olha que material. Poeira Geralt. E olha uma coisa, material é que não falta, porque o Jackson já mostrou, inclusive, quando a gente vai fazer reunião ali, geralmente ele mostra um DVD lá, que Não, ele tem no acervo. Uma coisa nova. É impressionante. Todo assunto que a gente fala, ele tem uma capinha lá, sabe? De DVD, de Blu-ray, de LP, tudo. Ele me deu uma aula de Star Wars outra vez, ele que me falando Inclusive, das séries todinha, não tava Jackson- por fora. Inclusive até que ter tido aquele DVD do Star Wars, né? Olha aí. Ah, é. Aquele que eu te dei o spoiler, Me né? prometeram um DVD de aniversário do Star Wars, ainda tá longe, mas eu vou cobrar mesmo assim. Do Star Tá. Wars que me deram um baita de um spoiler, né, Márcio? Esse filme, mas eu vou esperar. Não, mas aí você se vingou naquele podcast da Mulher Maravilha ali, que você deu spoiler, né, também, né? Foi por causa disso, né? O problema é que ele deu spoiler pra convidada, né? Olha! Olha, detalhe, a pessoa ainda não tinha visto o filme, tá? Infelizmente. Mas qual foi o Star Wars, Márcio? É a sessão Skywalker. Ah, mas aí não perde nada. Não perde nada. Entendeu? Inclusive, até depois eu comentei essa questão desse filme, que... Enfim, tu sabe. Essa briga interna. É um filme. Será que é um filme? É um filme. É o filme, né? Matheus Mascarenhas, valeu, muito obrigado pela sua participação aqui. Teu projeto foi bem legal aí, né? Conseguiu nota. Foi nota máxima lá, não? Não. Não foi nota máxima, não acredito. Não foi nota máxima. Que eu vou reclamar. Me dá aí o nome de todos os que estavam na banca que eu vou reclamar. Muito obrigado, Celso Freire, pelo convite. Foi ótimo estar aqui conversando com vocês. É sempre legal falar do Castanha. Isso foi quase um Castanha, na verdade. A gente conversando de vários assuntos. Muito é obrigado. rádio, Se liguem lá no Caixinha Pop. Verdade. Marcinho, você que é responsável aí também pela divulgação, responsável pela alegria do grupo, né? O pessoal que. né? Mas ele... Alegria. Como eu falo, articulador e geralmente o alvo das piadas. Mas é legal participar com esse grupo aqui, né? Que acho que cada um trouxe pro Caixinha Pop o seu próprio estilo, né? Uhum. E é isso que a gente sempre trabalha, né? Inclusive, né, aproveitando essa despedida, né? Mandar um abraço, né? Mande. Meu pai e minha mãe que estão vivendo ali. Né? Papai, mamãe. Inclusive a Daiane e a Rebeca que estão nos ouvindo aí lá no Amazonas e no Rio de Janeiro. Entendeu? Um abraço pra vocês. Alô. Entendeu? E também, principalmente, agradecer a quem tá ouvindo, né? Aqui a nossa entrevista, né? Agradecer esse apoio que vocês têm dado aqui nesses últimos 6 meses, né? Que a gente tem de projeto, né? E agora sigam o Castanha Pop no Instagram, né? @Castanha Pop. Temos episódios no Spotify, E no YouTube. E temos mais. Temos Principais plataformas. as principais plataformas. Tem Deezer, tem Podcast Republic, tudo que tiver feed tem o Castanha Pop. E já que nós estamos no momento do agradecimento, eu queria agradecer também a Ana Beatriz, namorada do Matheus, que ajuda a gente com ideias, e a Rebeca também, minha namorada, que ajuda a gente As bastante. Manartes. As Manartes, que ajudam a gente bastante com ideia e com apoio moral, que às vezes a gente precisa Elas são bastante. muito boas, essas meninas. Olha, quando elas se formarem, Ajudam Sim. muito. quando elas se formarem, elas têm um futuro muito bom. Eu acho bacana que, além do agradecimento, aproveitaram para mandar abraço para as namoradas. É. Isso é muito. Você Isso é quer fofo. mandar pra- Isso é fofo. Ó, se você quiser Ah, aproveitar de mandar um abraço, pode mandar. Não Entendeu? sou A gente aproveita casado. esse momento. Não sou casado. Mas eles não são casados, são namorados. Não sou comprometida também. O Jackson gosta de gastar o Nem dinheiro com ele mesmo. separado, nada. Parado, como o Celso falou, eu gosto de gastar dinheiro só. Ele não gosta de gastar, ele não gosta de gastar dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Um abraço aí para as Manartes acompanhando a gente também. As Manartes, lembrando que vocês podem
acompanhar essa entrevista aqui no meu Facebook, vai ficar gravado. Deixa eu mandar um abraço para a Reneida, que mais? A Rosilene, o Alex Miller entrou depois aqui nesse segundo vídeo. Vão ter 2 vídeos aqui no Facebook, Celso.freire.3. E também no meu Spotify. Eu também tenho Spotify. Olha aí, estamos juntos no Spotify. Celso Freire, repórter liberal, tá lá nossas entrevistas. Você pode baixar, ouvir onde você quiser. E tem no liberal.com também. Né? Quem sabe essa entrevista aqui, eu não vi também o podcast lá no nosso Hora do Rush, que é toda sexta-feira. A gente discute um assunto. Essa sexta-feira agora a gente falou sobre exatamente essa moça lá de Macapá, né, com o professor Edgar Chagas. Né? Super gente boa, o professor Edgar, que ele falou sobre esse assunto aí do Pará que se apropria, né, da cultura do norte e tudo mais.